ponto de vista dos Estados Unidos, a negociação foi conduzida, né, por um técnico do Tesouro, né, que é secretário da área de Relações Internacionais, né, assessorando o secretário do Tesouro, que era muito próximo ao presidente Roosevelt. E o Dexter White, que teve essa carreira meteórica na sua presença nesse órgão que é um dos mais importantes, né, dentro da estrutura de governo dos Estados Unidos, ele tinha uma visão acerca do horizonte do pós-Segunda Guerra Mundial, e lembra que a guerra ainda estava acontecendo, em que ele desejava, por um lado, o enfrentamento daquelas vulnerabilidades deixadas da Primeira Guerra Mundial. Ele tinha um desejo de manter o câmbio fixo de fato, como na época do padrão ouro, e ele enxergava a União Soviética como uma aliada em potencial no pós-guerra, como ela estava sendo uma aliada naquele momento. Então ele não tinha uma visão tão anti-soviética, assim, ele era muito mais anti-nazifascista. Então um elemento da sua visão, né, de textos que ele escreveu naquela época, é que esse novo sistema deveria evitar a ruptura do sistema de pagamentos e o colapso do crédito, como acontece na saída da Primeira Guerra Mundial, depois dos anos da Grande Depressão, e, portanto, defendia a criação de um fundo unido das nações, um fundo de estabilização, que vai ser o FMI. E também percebia a necessidade de criar uma outra estrutura multilateral de reconstrução, que vai ser o Banco Mundial. Ele queria estar na sua esfera de decisão a restauração do comércio internacional, não chegou a propor a criação de uma estrutura, mas essa discussão vai ficar lá com o Departamento de Estado. Os Estados Unidos e o Reino Unido estavam negociando esse processo de ajuste financeiro lá desde 1941, né, um conjunto de documentos, de acordos de ajuda mútua. Né, o Keynes, nesse processo, o tempo todo ele queria uma estrutura, uma moeda internacional, o Bancor, uma espécie de banco central com um tamanho muito maior do que efetivamente foi criado. O Eichengreen faz essa comparação no capítulo 4 do livro A Globalização do Capital, que vocês estão lendo. Tanto o Keynes quanto o White tinham uma visão da necessidade de regular, de restringir o sistema financeiro, particularmente o sistema bancário, então eles eram favoráveis a controle de capitais internacionais e a uma forte regulação interna, e ambos, de alguma forma, percebiam que a visão do Departamento de Estado dos Estados Unidos era um empecilho para essa construção. Naquele momento histórico, o único país que poderia assumir um compromisso de manter sua moeda estável ao ouro era o dólar. Né? Então, os Estados Unidos tinham essa possibilidade, a sua moeda, de fato, ficou fixa ao ouro, né? Ainda que com venda restrita para outros governos. Né? E em algum momento, de flexibilidade para atores específicos. A decadência da Inglaterra, claramente, foi abrindo espaço para que o dólar se colocasse como a moeda internacional de fato e a principal fonte de reservas, a principal divisa dominante. Se vocês forem lembrar, nós já apresentamos mais de uma vez um gráfico lá do Obstfeld do Taylor, em que tem a questão dos ativos, dos fluxos de capitais, dos ativos com proporção do PIB mundial e do PIB dos principais países receptores, e linhas pontilhadas mostrando a participação da Libra no total de ativos internacionais e do dólar. Então é uma curva que a Libra vem caindo, o dólar vem subindo. Quando passa depois da Segunda Guerra Mundial, a Libra consolida sua situação de uma moeda secundária e o dólar passa até a proeminência. De uma forma simplificada, nós podemos separar esse período do Acordo de Bretton Woods em duas fases. A fase de escassez do dólar. A fase de escassez do dólar coincide com a necessidade da reconstrução da Europa e é o momento de eclosão mais explícita, né, daquilo que viria a ser a Guerra Fria. Então, o marco aqui é o momento em que o FMI, a guerra terminou e o FMI e o Banco Mundial começam a operar. Isso é em 1946. O Keynes chega a participar, né, desse momento. Ele morre na sequência. Até 58. 58 é o ano na qual os países europeus, os principais países europeus, tornarão suas moedas conversíveis, que era um compromisso assinado em 44. O que é tornar conversível? É não ter barreiras para que quem desejasse realizar pagamentos, salvo o controle de capitais, mas pagamentos em conta corrente, exportação, importação, lucro, juros, dividendos, né? O marco ser livremente trocado por outras moedas, o franco por outras moedas e assim sucessivamente. Né? Então, isso vai acontecer a partir do final dos anos 50. Né? Nesse período,
a essência era a escassez de dólares para reconstrução, para estabilidade de balanço de pagamentos. Né? Vai ser um período que exigiu maior cooperação por parte dos Estados Unidos. Essa cooperação ocorre também tendo em vista o contexto da Guerra Fria. Será com o Plano Marshall que o governo dos Estados Unidos de fato vai aportar recursos para a reconstrução da Alemanha e de outros países, do Japão, e isso vai garantir a liquidez em dólares para a estabilização das moedas e para a reconstrução. Nesse meio do caminho, várias desvalorizações cambiais, os países tinham se comprometido a manter suas moedas fixas ao ouro em um determinado patamar, mas ninguém conseguiu cumprir. Né? Foram obrigados a introduzir sistemas de câmbio múltiplo, né, para lidar com essa realidade. É um período também de rearmamento, na medida em que a Guerra Fria vai se explicitando, e um período na qual, né, os Estados Unidos vão abrir o seu mercado para parceiros estratégicos que vão crescer via exportações. Então, Alemanha e Japão serão dois atores fundamentais que eram os inimigos até recentemente na guerra e passaram a ser aliados. A Alemanha Ocidental, a Alemanha está partida ao meio, a Alemanha Ocidental e o Japão, que vão crescer com base nesse modelo de export-led growth, né, exportando para os mercados ocidentais e particularmente para os Estados Unidos, que era um grande país. E ao mesmo tempo com as suas respectivas moedas fixas ao dólar, garantindo, evitando aqueles surtos hiperinflacionários. Então, uma enorme convergência de interesses estratégicos e políticos nessa primeira fase. A segunda fase, as divergências e as crises começam a se explicitar mais, a começar por aquilo que o economista canadense, o Triffin, Robert Triffin, vai apontar e vai ficar conhecido na literatura como o dilema de Triffin, que tem a ver com o quê? O fato de que o sucesso da estabilização vai criando as sementes da sua inviabilidade. E que sucesso é esse? A reconstrução dos países europeus, sua capacidade de exportar, a existência de reservas acumuladas em ativos denominados em dólares, o que garante a estabilização e o compromisso com o câmbio fixo frente ao dólar, implica necessariamente no fato de que os passivos, as exigibilidades dos Estados Unidos frente ao resto do mundo vão crescendo. E vão crescendo a tal ponto que o total de reservas oficiais e privadas, né, que são ativos do resto do mundo, mas passivos para os Estados Unidos, esse total de ativos do resto do mundo tornam-se maiores do que as reservas em ouro dos Estados Unidos, à paridade oficial de 35 dólares a onça do ouro. Então o sistema vai, na medida que ele melhora, né, ele vai revelando esta vulnerabilidade. Vulnerabilidade por quê? Porque começa a haver especulação no mercado de ouro. Os agentes econômicos passam a apostar em vários momentos na desvalorização do dólar frente ao ouro. Se há mais compromissos no mundo, não é nem nos Estados Unidos, no mundo, contra o dólar, né, do que as reservas de ouro, mina-se a credibilidade. Então havia um problema de liquidez e de credibilidade que demandaria ajustes que não foram efetivamente feitos. Se tenta driblar isso criando o direito especial de saque, a moeda de conta dos Estados Unidos, para prover o fundo com mais liquidez e reduzir a pressão sobre o dólar. Eventualmente se poderia desvalorizar o dólar, mas como é que funciona uma âncora cambial fixa, o dólar fixo ao ouro a 35 dólares a onça, se esse parâmetro é móvel? Quem se posicionou em dólares, em ativos, vai perder dinheiro e vai perder credibilidade, geraria mais ataques cambiais no futuro. Né? Eventualmente, os Estados Unidos poderiam reduzir seus déficits externos, mas se ele reduzir os déficits externos e começasse a ter uma política de superávit do balanço de pagamentos, o que isso implicaria? Que as reservas do resto do mundo cairiam. E isso implicaria inviabilidade de sustentar o câmbio fixo ao dólar. Nos anos 60, os Estados Unidos botam um pé no acelerador das suas políticas, tanto na área fiscal quanto monetária, tendo em vista os problemas internos, né, os conflitos por direitos civis, o avanço da agenda importante de direitos civis, mas em meio a conflitos, e a introdução de políticas para acomodar essa situação, a guerra do Vietnã, tudo isso implicou em mais gasto, mais pressão inflacionária, e essa pressão inflacionária vai ser maior do que a inflação desejada por parceiros como o Japão e Alemanha. Então aquilo que antes era favorável para estabilizar, que era estar fixo ao dólar, deixa de estar favorável, começa a haver divergências e muita especulação em torno do dólar e da relação do dólar ao euro. Há um quadro de divergência cíclica e de divergência estratégica. A partir da segunda metade dos anos 80, os Estados Unidos adotam políticas essas de aceleração, inflacionistas, e outras economias maduras, industriais fortes, tomam essas economias como uma pressão inflacionária indesejável.
cria-se um diferencial de juros menor nos Estados Unidos frente aos outros países, o que acentua a entrada de capitais nesses outros países é a especulação, né, contra o dólar. O que vai levar o governo Nixon, em 71, a abandonar a conversibilidade, fazer uma desvalorização de 10% do dólar, que não vai dar certo. Em 73, simplesmente o sistema desmorona e se deixam as moedas flutuarem livremente. Em 1976 é feito um acordo no FMI, no encontro da Jamaica, em Jamestown, para permitir o abandono do câmbio fixo, que estava lá assinado, eu me comprometo a do câmbio fixo. Aí a segunda alteração do Estatuto do FMI, a primeira foi a criação do direito especial de saque, a segunda foi permitir que cada país escolhesse o seu regime cambial, de acordo com seus interesses, desde que não manipulasse sua taxa de câmbio para fins indevidos. Aqui uma ideia para vocês da relação entre reservas do resto do mundo e os ativos líquidos em moeda, em ouro, por parte dos Estados Unidos. Essa relação tinha que estar acima de 1. Acima de 1 significa mais ouro nos Estados Unidos do que reservas denominadas em dólares, né, potencialmente conversíveis em ouro fora dos Estados Unidos. Vocês notem que já no final dos anos 50, começo dos anos 60, a balança inverte. Passa a ter mais ativos fora dos Estados Unidos denominados em dólares do que o equivalente a ouro à cotação de 35 dólares a onça, e essa instabilidade só fez crescer porque os déficits dos Estados Unidos só fizeram crescer ao longo dos anos 60. Então, para resumir, nosso acordo de sistema de Bretton Woods, baseado naquele acordo na criação do FMI, Banco Mundial de um regime de câmbio fixo, foi construído em circunstâncias históricas muito específicas, né, em que os Estados Unidos conseguiram impor a sua vontade e ordenar o sistema monetário e financeiro de uma determinada forma. A memória da ruptura da ordem liberal das duas guerras mundiais e da crise geraram a prioridade para garantir pleno emprego e estabilidade social, então um estado de bem-estar social muito forte na Europa, menos nos Estados Unidos, pela questão racial, né, ao se introduzir saúde universal e gratuita, educação universal e gratuita e outros benefícios universais e gratuitos, eu tenho que atender a toda a população. A Europa tinha populações mais homogêneas na saída da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vinham historicamente de um processo de permanente conflagração por temas raciais, dentre outros, mas os temas raciais, a existência de um apartheid de fato em vários estados do sul dos Estados Unidos impediram, né, a constituição dessas políticas universalizantes e gratuitas. Né? Também uma visão anti-Estado, né, a despeito do New Deal, ainda era muito forte. E a imposição do keynesianismo, né, como uma ortodoxia naquele momento. A escassez de dólares foi muito intensa até o final dos anos 50, foi amenizada pela própria Guerra Fria, que implicou em aumento de gastos com armamentos, e isso beneficiou os Estados Unidos, equipando as suas bases militares ao redor do mundo, botavam dinheiro dentro daqueles países em dólares. E o Plano Marshall, que vai ser a grande fonte para prover liquidez. Todo o debate sobre ativismo estatal, se ele foi bom ou se ele foi ruim, né, ele gerou, por um lado, críticas. Né, os monetaristas vão dizer que aquele grande ativismo do período Bretton Woods só geraria ineficiência e inflação. Quando nós tivemos o primeiro choque do petróleo em 73, segundo em 79, de fato a inflação disparou junto com o desemprego, o que criou espaço para uma reação, né, na forma das políticas neoliberais. E todo o debate contemporâneo de reformas da arquitetura financeira internacional, de uma forma ou de outra, retornam para o plano original do Keynes, que não foi implementado, que é criar um Banco Central Internacional e uma moeda internacional.